Web Jornal do Paulo Maciel. Você que me segue já sabe, né? Diariamente nós temos aqui o Web Jornal do Paulo Maciel. É um resumo de notícias, procurando sempre ter uma sobriedade nessa transmissão. Eu não quero afetar a mente de ninguém, eu não quero contribuir para neuroses, nada disso. O Web Jornal do Paulo Maciel é um noticiário sereno, tranquilo, equilibrado, tá bom? Então vamos lá. Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira, último dia do mês de março. Dia 31 de março de 2022. Quinta-feira, dia de Santa Balbina, São Benjamim, Santa Cornélia, e é a quarta semana da Quaresma na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos a alguns informes sobre esse dia. 31 de março, quinta-feira, fase da lua é quarto minguante. Estamos no 90º dia do ano, hein? Faltam 275 dias para terminar 2022. A estação do ano do outono brasileiro começou no domingo, dia 20, às 12h33. Março é o terceiro mês do ano, tem 31 dias, portanto está terminando nesta quinta-feira, 31. Hoje comemora-se o dia da Revolução Cívico-Militar de 1964. É o dia da integração nacional, dia da saúde e da nutrição. Alguns indicadores da economia. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a Revolução Cívico-Militar de 1964, movimento político. Alguns indicadores da economia. O salário mínimo em vigor, salário nacional, R$ 1.212. Taxa Selic, 11,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, 10,54%. Vamos ao mercado financeiro em São Paulo no fechamento dos negócios na quarta-feira, dia 30 de março. Olha, o dólar teve alta de 0,6%, cotado a R$ 4,78. A Bolsa de Valores, a B3, fechou em alta, 0,2%. A bolsa com a pontuação excelente. Então teve alta de 0,2% na quarta-feira, marcando 120.259 pontos. A Bolsa de Valores. Agora temos a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. É o principal produto agrícola do estado, não é? Vamos ver como fechou a saca do produto em grão. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.227. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.082. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 740 no fechamento dos negócios na quarta-feira, dia 30. Agora vamos falar de história do Brasil. Lembrança do movimento cívico-militar de 64. Eu vou transmitir uma nota alusiva ao 31 de março de 64, divulgada no ano de 2021. Então ela ainda está, valendo. Foi divulgada pelo Ministério da Defesa. Olha que esclarecimento importante, principalmente para você que não sabe o que foi o movimento cívico-militar de 1964, já que muitos órgãos de mídia deturparam esse movimento, muitos políticos esquerdofrênicos deturparam também o movimento. Então vamos aos dados esclarecedores do Ministério da Defesa, que publicou uma ordem do dia em 2021. Não procurei saber se neste ano será publicada uma nova nota, não sei, mas eu vou passar os dados de 2021. Eventos ocorridos há 57 anos, assim como todo acontecimento histórico, só podem ser compreendidos a partir do contexto da época. Isso faz parte de qualquer academia. O contexto da época tem que ser analisado. O século XX foi marcado
por dois grandes conflitos bélicos mundiais e pela expansão de ideologias totalitárias, com importantes repercussões em todos os países. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo, contando com a significativa participação do Brasil, havia derrotado o nazifascismo. O mapa geopolítico internacional foi reconfigurado e novos vetores de força disputavam espaço e influência. A Guerra Fria envolveu a América Latina, trazendo ao Brasil um cenário de inseguranças, com grave instabilidade política, social e econômica. Havia ameaça real à paz e à democracia. Os brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram nas ruas, com amplo apoio da imprensa, de lideranças políticas, das igrejas, do segmento empresarial, de diversos setores da sociedade organizada e das Forças Armadas, interrompendo a escalada conflitiva, resultando no chamado Movimento de 31 de março de 1964. As Forças Armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos. Em 1979, a Lei da Anistia, aprovada pelo Congresso Nacional, consolidou um amplo pacto de pacificação a partir das convergências próprias da democracia. Foi uma transição sólida, enriquecida com a maturidade do aprendizado coletivo. O país multiplicou suas capacidades e mudou de estatura. O cenário geopolítico atual apresenta novos desafios como questões ambientais, ameaças cibernéticas, segurança alimentar e pandemias. As Forças Armadas estão presentes na linha de frente, protegendo a população. A Marinha, o Exército e a Força Aérea acompanham as mudanças, conscientes de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e seguros de que a harmonia e o equilíbrio entre esses poderes preservarão a paz e a estabilidade em nosso país. O movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim, devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março. Então essa foi a ordem do dia do ano passado do ministro da Defesa, general Walter Souza Braga Neto. Olha, eu acrescento aqui que neste ano de 2022 faz, portanto, 58 anos do movimento que resultou no regime militar a fim de recolocar a nação nos eixos da regularidade, né? Foi um movimento importante. Na época eu era criança, né? Mas vi que era para o bem do Brasil que foi implantado aquele novo sistema. Parabéns à sociedade brasileira, né, por essa mudança que houve em 1964, que garantiu a democracia no nosso país, para hoje estarmos aqui falando, né, tendo nossa opinião. Telemarketing ao consumidor 0303. Olha, empresas de telemarketing têm prefixo obrigatório. O código 0303 aparece no início da chamada. Você, contribuinte, é que vai decidir se atende ou não. E está vigendo o prazo para a declaração do imposto de renda, hein? Hoje é dia 31, quer dizer, o prazo vai até 29 de abril, então um mês, hein? Menos de um mês para a declaração. Então, você não vai deixar para a última hora, mas tem gente que deixa para a última hora, né? Então, a declaração do imposto de renda está vigendo, vai até o dia 29 de abril, o mês que se inicia na sexta-feira.
Agora vamos falar da repercussão do caso do deputado federal Daniel Silveira, com restrição de sua liberdade. Acabamos de falar que a Revolução de 64 nos trouxe uma mudança que garantiu a liberdade no Brasil. Temos esse caso agora do deputado federal Daniel Silveira. O deputado federal Daniel Silveira, do estado do Rio de Janeiro, classificou as medidas impostas contra si pelo juiz, também chamado de ministro, Alexandre de Moraes, como inconstitucionais. Ele defende, inclusive, o impeachment do integrante do Supremo Tribunal Federal, o STF, pelo Senado, segundo informa o canal do YouTube Os Pingos nos Is. O parlamentar, que chegou a ser preso por ordem do ministro judicial, informou que já há 9 pedidos de impeachment protocolados nesse sentido, um dos quais, do comentarista Caio Coppola, possui 3 milhões de assinaturas. O mais recente pedido foi apresentado pelo próprio político atingido por medidas do juiz da corte que restringem sua liberdade e o exercício do seu mandato. O deputado resolveu, inclusive, acampar na Câmara Federal em Brasília, não deixando o local até que acabem as restrições impostas contra ele. O octogenário jurista, respeitadíssimo em todo o Brasil, Ives Gandra Martins, também diz que Moraes feriu a Constituição brasileira e critica a perseguição ao deputado Silveira. Pessoa de grande gabarito na área jurídica, doutor Ives Gandra Martins, diz que o juiz Alexandre de Moraes feriu a Constituição e ele criticou a perseguição ao deputado Silveira. Ressaltou que quando se pune um deputado, se punem todos os eleitores que votaram nele. Essa informação é do canal do YouTube Os Pingos nos Is. E eu tenho uma complementação da notícia da Agência Brasil. Segundo a Agência Brasil, Silveira está pedindo a revogação da decisão sobre a tornozeleira eletrônica. A defesa questiona a legalidade da decisão e argumenta que Daniel Silveira não pode ser alvo de tornozeleira por ser parlamentar. O parlamentar passou a noite de terça para quarta-feira em seu gabinete. Já o presidente do STF resolveu marcar o julgamento do caso de Daniel Silveira para o dia 20 de abril. Portanto, daqui a 20 dias. Famosos e TV. Vamos falar de assunto mais ameno aqui no Web Jornal do Paulo Maciel deste dia 31 de março de 2022. Olha, caminhada na praia de Copacabana no programa Operação Mesquita na madrugada do SBT. Muita informação, entrevista repleta de curiosidades, passeio por locais famosos do Rio de Janeiro e nostalgia, com episódios antigos e marcantes. Tudo isso tem acontecido nas madrugadas do SBT, a TV de Silvio Santos, durante o programa Operação Mesquita. Na terça-feira, no quadro Relembrando o Passado, o programa voltou no tempo para mostrar os dias em que Otávio Mesquita viveu a rotina de um gari, saindo para coletar lixo pelas ruas de São Paulo, a capital paulista, e também a visita que ele fez à cavalaria da Polícia Militar, onde acompanhou o treinamento dos animais. Na quarta-feira foi agendada, eu não sei se aconteceu, mas foi agendada uma entrevista de Otávio com o cantor Rony Fon, para que falasse sobre o seu novo programa Além do Vinho. No fim do bate-papo, o cantor levou o apresentador para um passeio em sua casa. Já no último programa de março, hoje, nesta quinta-feira, dia 31, o apresentador vai ao Rio de Janeiro visitar o Real Gabinete Português de Leitura. Lá, ele fica encantado com a arquitetura do local e os diversos livros do fim do século XIX. Na sequência, tem ainda um passeio pela praia de Copacabana ao lado de Rose do Bronze, moradora do Complexo do Alemão, que viralizou na internet vendendo parafina e cantando a sua música Chama Rose. O Operação Mesquita é exibido nas madrugadas do SBT durante a semana, logo após o de noite. É bacana, hein? Essa matéria
sobre Copacabana e o Complexo do Alemão, eu acho interessante. Rony Fon também passou, não pude ver, mas é um grande cantor do Brasil, o Rony Fon, e também me parece uma pessoa equilibrada entre tantos desequilibrados no meio artístico que a gente vê hoje, né? Vamos lá, vamos falar de futebol agora. Eliminatórias. Mesmo na altitude, Brasil goleia Bolívia. Sorteio de grupos será na sexta-feira, hein? Olha, não foi simples jogar nos 3.600 metros de La Paz, mas o Brasil goleou a Bolívia por 4-0 na noite de terça-feira, 29 de março, pela 18ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Com este triunfo, a seleção brasileira chegou aos 45 pontos, estabelecendo um novo recorde na história das eliminatórias no atual formato. Antes, a marca era da Argentina, com 43 pontos. A vitória também serviu para ampliar a série invicta na competição, que agora é de 34 partidas sem perder. Como o Brasil ainda tem um jogo a disputar contra a Argentina, válido pela sexta rodada e que foi interrompido após uma intervenção de técnicos da Anvisa, estes números ainda podem melhorar, hein? O Brasil abriu o placar aos 23 minutos, quando Bruno Guimarães fez um belo passe para Lucas Paquetá, que marcou em cima do goleiro Rubem Cordânio. Aos 44 minutos, Antony chutou para o meio da área, onde o capixaba Richarlison escorou para o gol. Parabéns ao capixaba Richarlison. No segundo tempo, Bruno Guimarães voltou a se destacar, concluindo de primeira um cruzamento dado por Lucas Paquetá, aos 20 minutos, para marcar o terceiro. E o quarto gol, né? Tem mais um. E o quarto gol foi do camisa 9 de novo, aí o Richarlison, capixaba. Aos 45 minutos após a jogada de Rodrigo, que entrou na etapa final. Agora, após a disputa da última rodada das eliminatórias, as atenções se voltam para o sorteio dos grupos do Mundial, marcado para sexta-feira, dia 1º de abril de 2022, a partir das 13 horas, horário de Brasília, em Doha, no Catar. Informações da Agência Brasil, tá? Outra informação é o falecimento da atriz Djenane Machado. Ela morreu no Rio de Janeiro, me lembro dela, quando jovem. A atriz Djenane Machado, que fez sucesso em novelas e filmes, morreu no Rio de Janeiro aos 70 anos de idade. Sua morte ocorreu no último dia 23, mas só foi divulgada nesta semana. Entre as novelas das quais participou, uma das mais conhecidas foi Estúpido Cupido, em 1976. Outro papel marcante em sua vida foi o de Bebel na primeira versão da novela, dessa série, né? A Grande Família, em 1973. Olha, época que eu estava no Rio de Janeiro, se não me engano. Acho que sim, né? A carreira da atriz se encerrou na TV Manchete, com participação nas novelas Tudo em Cima, de Geraldo Carneiro, e Braulio Pedroso, e em Novo Amor, de Manuel Carlos. A partir daí, Djenane deixou a carreira a fim de se submeter a tratamentos contra a dependência alcoólica. Ela foi casada 2 vezes, mas não teve filhos. Viveu de maneira simples e discreta em seu apartamento em Copacabana, na companhia de uma cuidadora. Filha de Carlos Machado, o rei da noite carioca nos anos 50 e 60, ela cresceu entre a produção de shows e espetáculos de teatro. A causa da morte não foi revelada. Agora temos aqui pesquisa informal de preços. Vocês sabem, quem me segue já sabe, né? Eu só compro depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Aí quando eu encontro o preço mais módico daquilo que eu preciso, eu adquiro a mercadoria e passo para vocês onde foi. Olha, eu comprei cerveja sem álcool, 0 álcool, da marca Itaipava, a garrafa de vidro com 355 ml por R$ 3,19 em Colatina. Foi o menor preço que eu encontrei no Extra Bom Supermercados. Avenida Getúlio Vargas, 517, telefone 3711-9299. Comprei também mortadela tubular da marca Saudale, 500 gramas,
R$ 4,78. 500 gramas, hein? Menos de R$10 o quilo, olha. Eu encontrei, foi no supermercado Casa Grande. Esse salame, tá bom? Avenida Beira Rio, número 120, telefone 2102-1100. A outra coisa que eu comprei também foi um par de óculos, aro redondo circular, por R$10. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui. Olha que óculos bonitinho. Eu adoro óculos, né? Eu comprei esse óculos aqui, R$10. Foi aonde, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu falar, foi na loja Só Delas. Avenida Getúlio Vargas, número 550, em frente ao Bradesco. Telefone 99532-1801. Tá bom? Vamos mais aqui a mais informações, deixa eu ver aqui. Notas capixabas, acidente com ônibus escolar, perto do distrito de Jabaquara, no município de Anchieta, na região sul do estado do Espírito Santo, aconteceu um acidente entre um ônibus escolar e um automóvel. Meu Deus do céu, ainda bem que não houve vítimas letais, ainda bem. A ocorrência de trânsito se deu na quarta-feira, dia 30 de março de 2022, e repercutiu muito na comunidade. Já pensou? Os pais, né, sabendo que seus filhos estão no ônibus, algumas crianças ficaram feridas, mas não houve gravidade. E, inclusive, foram medicadas e já obtiveram alta. A prefeitura anchietense, é isso mesmo, anchietense, informou que prestou toda a assistência. PM impede assalto a motociclista. Olha, um policial militar percebeu que haveria um crime num posto de combustíveis no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. Ele estava de carro, percebeu a ação de dois malfeitores contra um motociclista e impediu o assalto. Olha que ação eficaz. O PM precisou disparar alguns tiros, pois os ladrões reagiram. Um dos suspeitos foi preso e levado para o centro de triagem de Viana. É uma espécie de presídio, né? Esse centro de triagem de Viana. Outra notícia: Codesa desestatizada, privatizada. 2 fundos de investimento. Olha que notícia, é uma notícia importantíssima, gente. O Brasil tem que acabar com, né, essas empresas que ficam consumindo dinheiro dos nossos impostos. 2 empresas, 2 fundos, né, de investimentos disputaram a Companhia Docas do Espírito Santo, chamada popularmente de Codesa, e um deles venceu. É o primeiro porto do Brasil a ser privatizado, ou seja, é a primeira desestatização portuária do país. A concessionária irá fazer os investimentos necessários, inclusive de infraestrutura. Olha, o transporte, né, no local, o transporte de 7 milhões, haverá um aumento, né, do transporte de mercadorias. Haverá um aumento, olha, vai dobrar, gente. Por isso é que é importante sair das mãos do governo esse tipo de investimento, né? Haverá um investimento, um aumento de 7 milhões para 14 milhões de toneladas anualmente, né, no transporte de mercadorias. Então o Espírito Santo vai crescer demais, né, com essa, né, com essa privatização. E eu acho que tem muitas outras empresas que estão nas mãos do governo que devem ser privatizadas. Eu acho que inclusive até a Petrobras deveria ser. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o Estado capixaba ganhará muito com a privatização. Por pelo menos 1 ano não haverá demissão de funcionários. Espírito Santo não terá mais limite de público em eventos. Olha aí, outra medida proativa.
Todos os eventos culturais, sociais e esportivos estarão liberados da limitação de público no estado do Espírito Santo. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Renato Casagrande, informando que a nova medida vigorará a partir deste sábado, dia 2 de abril de 2022. Infarte e AVC matam mais que coronavírus. Eu já falei isso aqui, né? O Alexandre Garcia também já informou sobre isso. O número de vítimas letais de infarte e AVC, o popular derrame, já é maior que as do novo coronavírus no estado do Espírito Santo. O número é quase 5 vezes mais que a pandemia. Os dados são de março de 2022. O coronavírus ficou atrás do AVC e do infarte. Defesa do consumidor, renegociação de dívidas até esta quinta-feira, até hoje, hein? Pessoas físicas que têm dívidas em atraso com instituições financeiras poderão se beneficiar entre os dias 7 e 31 de março, ou seja, hoje, né, nesta quinta, do Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas e Orientação Financeira. A iniciativa é promovida com apoio do PROCON em todo o país e permite que o devedor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos em atraso e tenha acesso ao conteúdo exclusivo sobre educação financeira. Tá bom? Então, olha aí, vai lá no site. Tem o site próprio para o consumidor, www.consumidor.gov.br, se você quiser participar. Tá bom? Eu deixo a notícia completa no meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Só você ir no campo de busca e escrever lá, resumo de notícias 31/03/2022, que é o dia, né, do web jornal. E lá você vai encontrar a notícia completa, tá bom? Outra informação, Bolsonaro deixa o hospital após fazer exames. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital das Forças Armadas, localizado em Brasília, na manhã da terça-feira, dia 29 de março de 2022. O mandatário havia sido hospitalizado na noite da segunda-feira, dia 28, depois de ter sentido desconfortos abdominais. No início de janeiro deste ano, ele precisou ficar internado por 3 dias com problemas intestinais. Vale sempre ressaltar que na campanha de 2018, Bolsonaro foi vítima de tentativa de homicídio, quando levou uma facada desferida por Adélio Bispo. Outra informação agora, doutorado sanduíche no exterior. Eu não tinha publicado ainda uma notícia nesse sentido, não. Olha, a seleção vai até esta quinta-feira, 31 de março. Doutorado sanduíche. Você já ouviu falar disso? Encerra-se nesta quinta-feira, dia 31 de março, o prazo para as instituições de ensino brasileiras indicarem seus candidatos para participar do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior. As bolsas serão financiadas pela CAPES, no investimento de até 81.800.000 reais. São 1.400 bolsas e o benefício durará de 6 a 10 meses. Para participar, o candidato deve estar matriculado em curso de doutorado no Brasil, não possuir título de doutor, ter sido aprovado no exame de qualificação ou ter cursado o primeiro ano do doutorado, comprovar proficiência em língua estrangeira e não acumular a bolsa com benefícios para a mesma finalidade de outras agências de fomento. Ao fim dos estudos fora do Brasil, o bolsista deve retornar ao país para a defesa da tese. Os programas de pós-graduação participantes do Programa Institucional de Internacionalização não poderão indicar bolsistas para esse programa, o PDSE. Os selecionados pelas instituições devem se inscrever na página do programa de 4 a 25 de abril, portanto no mês que vem, até às 17 horas. Dúvidas em relação ao edital ou dificuldades técnicas deverão ser comunicadas pelo e-mail até 2 dias antes do final das inscrições. Bem, se a inscrição está terminando hoje, a seleção vai até esta quinta, dia 31. Há 70 anos, o CAPES
é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, ou seja, é do governo federal, que trabalha para formar com excelência especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. Com isso, promove o desenvolvimento científico, tecnológico e inovativo no país. A Fundação financia hoje 96.600 alunos de pós-graduação. Os estudantes recebem bolsas de pesquisa para mestrado, doutorado ou pós-doutorado no Brasil e no exterior. Mais informações no site do Governo do Brasil, www.gov.br. Apoio a Bolsonaro. Olha, em evento, Bolsonaro diz que eleição será uma luta do bem contra o mal. Eleição deste ano. Em evento do Partido Liberal PL em Brasília, no último domingo, dia 27, o presidente Jair Bolsonaro falou de algumas ações de seu governo e criticou as pesquisas eleitorais, dizendo que uma pesquisa mentirosa, publicada 1000 vezes, não fará um presidente da República. Ele se refere a muitas pesquisas inconsistentes que existem hoje no país. Ele declarou ainda sentir enjoo por ser o único a atuar dentro das 4 linhas, enquanto outros políticos e instituições atuam fora das regras, né? Afirmou ainda que orientou seus ministros a sempre fazer a batalha a trazer a batalha para dentro da Constituição. Todas as lutas, né, vamos colocar dentro da Constituição e que observem quem está fora das 4 linhas no governo, a fim de obrigá-los a voltar para elas. Afirmou que o atual momento político não é uma luta de esquerda contra direita, mas do bem contra o mal. É o que será a eleição deste ano. E só pensa em entregar um país melhor do que ele pegou no ano de 2019. Durante todo o evento, Bolsonaro não fez menção à sua pré-candidatura para a disputa da reeleição e declarou não ser hora de fazer a campanha. Cerca de 3.000 pessoas compareceram ao movimento realizado na capital federal. Foi uma grande manifestação de apoio, segundo o próprio analista político José Maria Trindade reconheceu, ressaltando que um tema impactante foi sobre a família. Bolsonaro ressaltou muito a questão da família. O filho Flávio, filho de Bolsonaro, fez um discurso muito aplaudido e o presidente, atendendo a pedidos, beijou a primeira-dama, sua esposa, dona Michele. Olha, IPTU não terá mais carnê entregue nas residências. Atenção aí, hein? Neste ano de 2022, o contribuinte de Colatina terá que acessar suas informações a respeito de impostos a pagar na internet. A Prefeitura Colatinense não enviará mais aos domicílios nem os tradicionais carnês do IPTU. Um comunicado está exposto no mural externo da repartição pública, onde funciona o Cine, na Avenida Getúlio Vargas, número 98. Eu tenho esse aviso aqui completo na íntegra no meu resumo de notícias do dia 31 de março de 2022, 31/03 de 2022. Está no meu blog, esse resumo de notícias. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Reflexões espirituais para a vida com Padre Duarte Lara. Olha, eu ainda quero tocar nesse assunto, porque nós precisamos muito de autodomínio nesses dias em que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. E olha, gostei muito dessas reflexões do Padre Duarte Lara, no site do professor Felipe Aquino. Deus é comunhão, é relação de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, disse o Padre Duarte. A amizade, o amor interpessoal é algo que implica riscos. É liberdade, ou seja, implica 2 sims. Eu quero, tu queres. É uma relação, né? Tem que ter os 2 sims. A pessoa é, por definição, consciente, livre. Deus queria e quer filhos, amigos. O céu é isso. O céu é isso. Filhos e amigos de Deus
vivendo em comunhão. Deus consegue reciclar o mal em nosso favor. Como diz o apóstolo São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é fiel aos seus dons. Ele deu a liberdade ao homem e apesar do homem usá-la mal, ele não pega de volta. Deus faz tudo, mas nós colaboramos de alguma maneira. Mesmo quem não quer pensar muito em Deus, quando o sofrimento bate à porta, é quase impossível não tomar uma posição em relação a Deus. Ou se entrega a Deus ou se revolta. Deus criou a liberdade, que é, no fundo, a causa do mal, quando mal usada. Olha só. Mal usada pelo ser humano. É o abuso da liberdade. A liberdade foi uma espécie de risco que Deus assumiu. Todo o universo é perturbado pelo pecado. Adão e Eva não morreriam. Mas depois de terem desobedecido a Deus, entrou o pecado e entrou também a morte física. A relação entre o homem e a mulher e entre o homem e Deus ficou mais difícil. O pecado implicou num sem fim de desordens. O demônio não é a causa imediata, direta de todos os pecados. Às vezes, sim, nós somos tentados por ele e caímos em tentação. Mas, às vezes, não é preciso que o demônio nos tente, pois depois do pecado original ficou em nós uma desordem. Nossa inteligência ficou enfraquecida e nossa vontade ficou descentrada de Deus e centrada em nós mesmos. É a egolatria, né? O egocentrismo. Isso é uma explicação muito importante, né, do padre. Que bom que ele, né, fez essa live, participou dessa live. São informações importantíssimas. Nós temos todos uma tendência para o egoísmo, para o amor próprio desordenado. A consumação da vitória sobre o mal é escatológica, ou seja, só no céu não haverá nenhuma doença, nenhuma mentira, nenhum roubo. No céu não será preciso de tribunais, de hospitais, de prisões. Não será preciso de advogado, porque não haverá mal. Quando formos para o céu, não haverá mais o mal. O mal vai estar definitivamente eliminado. E Deus não permitiria o mal se dele não conseguisse tirar bens maiores para a santificação e salvação da humanidade. Aí alguém poderia perguntar, por que Deus permitiu uma maldade tão grande como a morte do seu filho? Permitiu porque daí tirou o maior dos bens, a salvação de todos nós, da humanidade. Todos foram salvos pelo mistério da morte e ressurreição de Jesus. Se vocês quiserem rever, podem ir lá no canal do YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quarta-feira, dia 30 de março de 2022. Vamos ver o que saiu na capa do jornal A Tribuna, que circula de forma online e também nas bancas de revistas, lanchonetes e padarias do Espírito Santo. Máscara em escolas e supermercados podem ser liberadas em abril. Eu torço para que isso aconteça, né? Mulheres lideram ida a médico e vivem 7 anos a mais que os homens. Anti-herói, com sede de sangue, no caderno AT2. Ex-freira que matou mais de 40 e presa na Ucrânia. 400 consumidores perdem R$1 milhão em compras online. A empresa tinha até loja física em Vila Velha e prometia descontos para quem pagasse à vista. Clientes de 18 estados caíram no golpe e buscam receber o dinheiro de volta na justiça. Especialista alerta para desconfiar de preços baixos. Atirador matou 2 em troca de 14 pedras de crack. Pelo amor de Deus, olha. 2 homicídios por causa de droga. Pelo amor de Deus. Que coisa triste. Filha fica refém do pai por 18 anos e é resgatada ao pedir socorro pelo WhatsApp. Cadê o transporte seletivo? Olha, Everton Concolato
conta que sem o seletivo tem de andar 2 quilômetros todo dia para pegar o ônibus expresso e chegar mais cedo em casa. É uma legenda de fotografia da capa de A Tribuna. A hora da verdade no Fla-Flu. Hoje tem o primeiro jogo. Ah, foi ontem, né? Porque o jornal que eu estou lendo aqui é o de quarta-feira, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Ah, acabou, né? Chega de manchete de A Tribuna. Vamos a uma reflexão. Isso é uma vergonha. Parafraseando o grande jornalista Boris Casoy. Promotor terá que dar dinheiro a corrupto milionário que já foi preso, acusado de vários atos criminosos e que ainda quer receber mais. Só no Brasil mesmo para acontecer isso. Corrupto endinheirado só pensa em mais e mais dinheiro e tripudia de todo um sistema doente e em putrefação. É uma dissimulação e um opróbio para quem é honesto no serviço público e na vida em geral. O pior é que há quem apoie esse ser corrupto abjeto. 78 chances para trabalhar em Colatina. Olha, a agência do Cine de Colatina anuncia 78 oportunidades de trabalho na região do município. A repartição pública intermedia a contratação junto às empresas. Olha, o telefone é o 0 operadora 27 3721 7102. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Querem sequestrar nossos filhos? Olha, tem escola no Brasil divulgando ideias comunistas totalitárias, né? E antigoverno, com símbolos de Che Guevara, da foice, do martelo, palavras de ordem contra o presidente da República, entre outras irregularidades. Minha Nossa Senhora, é um ambiente de perdição, hein? Ainda bem que há filhos que estão mostrando os absurdos aos pais, e os pais estão divulgando na internet. Esse pessoal tem que ser freado. Pessoal que faz coisas que são de hipocrisia, atitudes de hipocrisia. A pessoa elogiar um sistema totalitário, comunista, marxista, e ainda ingressar em escola, gente, onde estão pessoas em plena formação do intelecto. Ainda bem que na minha faculdade, quando eu me formei no curso de letras, não havia esse tipo de coisa, porque eu ia quebrar o pau, hein? E assim, é triste ver o que se passa em determinadas universidades, em Minas, São Paulo, outras partes do país. São pessoas, eu diria, esquerdofrênicas, doentes da esquerda, mas são dissimuladas também, hipócritas, sepulcros caiados, como disse Jesus Cristo. Olha, toda sexta-feira tem acontecido a Via Sacra na Catedral de Colatina, nesse período da Quaresma, hein? E haverá também o sorteio, no dia do Sagrado Coração de Jesus em Colatina, de um Fusca, chamado José, em votação pelos católicos. O Fusca será sorteado para arrecadar fundos que serão investidos na reforma da parte externa da Catedral de Colatina. Vamos passar para outra informação. Banco Central divulga nova repescagem para saque de valores esquecidos. Todo mundo que fez a consulta terá que repetir o procedimento, hein? As instituições financeiras acrescentaram informações novas ao sistema e pode haver recursos esquecidos que você ainda não verificou, tá? Então, até o dia 16 de abril, quem não retirou terá novas datas. Bolsonaro no Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da tecnologia 5G no agronegócio. Antes do evento no Piauí, Bolsonaro e comitiva estiveram pela manhã na inauguração de uma estação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, cidade que fica na região metropolitana de Natal.
Olha, cidadãos já podem consultar contratos de empréstimo, emitir certificado da pessoa com deficiência e acessar cursos virtuais pelo Meu INSS, hein? Novidades estão disponíveis no aplicativo para celular e também na página www.meu.inss.gov.br. Acho que eu não tenho mais tempo. Olha o cafezinho dos clientes nos supermercados de Colatina, hein? Vai voltar ou não vai, hein? Estou cobrando isso há muito tempo. E eu quero passar minha opinião aqui. Eu sou contra a exigência de cartão vacinal, passaporte. Isso aí é um ato antidemocrático. Exigir passaporte vacinal é anticristão, antidemocrático e segregacionismo em pleno século XXI, porque incentiva a colocar de lado quem não é adepto da vacina experimental. E olha que o comprovante da vacina não garante que a pessoa deixe de pegar a moléstia chinesa e nem que não vá morrer com o vírus. E além do mais, a vacina não é obrigatória no país. Se você está se sentindo lesado em seus direitos, entre na justiça. Vamos ver a missa de hoje na Catedral de Colatina. A missa será às 19 horas, hein? Como de costume. A celebração eucarística será presidida pelo padre Irineu Claudino Salles. Qualquer coisa, vai lá na secretaria paroquial, que funciona das 8 às 11 e das 13 às 18 horas na entrada da catedral. Quero passar também uma opinião para vocês. Tem pessoas construindo o próprio abismo. Há pessoas em vários campos da vida, no Brasil e no mundo, que desdenham tanto de Deus, das coisas sagradas, que vão acabar afundando no buraco que elas mesmas cavam. Há até aqueles que caçoam, debocham de fiéis a Deus. Como é que você vai debochar de pessoas que são fiéis a Deus, gente? A vida é causa e efeito. Quem está fazendo isso, uma hora vai colher o que está plantando. Deus vai agir na vida destes desdenhadores. Isso é bíblico. Deus agirá de uma forma ou de outra, ou aqui na terra ou na próxima vida. E eu tenho uma frase importante para você. Deseje o melhor, mas prepare-se para o pior. E eu quero dizer ainda no momento de opinião que essa geração atual é uma geração sem resiliência. A atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É uma geração do vitimismo hoje em dia. E eu temo por essas pessoas quando tiverem um problema sério pela frente, porque são favorecidas por agentes públicos, autoridades. Muitas autoridades, não são todas, mas muitas. E com isso, essas pessoas aprendem a sofrer por qualquer coisa, a reclamar. É tanto direito que elas pedem. E ninguém fala em deveres, responsabilidades, obrigações, obediência, hierarquia, decência, disciplina. Está precisando disso no Brasil. Não só no Brasil, mas em muitas outras partes do mundo também, onde a libertinagem tomou conta da vida dos nossos, principalmente mais jovens. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 31 de março de 2022, último dia do mês. Aniversário da Revolução Cívico-Militar de 1964. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Deus.